Quando a arrogância encontra a medicina, a chuva batia contra o para-brisa como punhos furiosos. A doutora Jasmine Reed agarrou o volante do seu Honda com 10 anos de idade. Exausta de um turno brutal de 36 horas no Seattle Grace Medical Center, os seus olhos ardiam de cansaço, mas ela conhecia bem essa estrada secundária. Era tranquila, pacífica e dava-lhe 20 minutos para relaxar antes de cair na cama. O relógio no painel piscava 23h47. Faltavam apenas mais 13 minutos para que ela pudesse finalmente descansar. Então, os faróis apareceram, e com eles o homem que possuía tudo. Blake Fontaine estava furioso. A reunião do conselho tinha corrido exatamente como ele previa, o que de alguma forma tornava tudo ainda pior. Essas pessoas deveriam desafiá-lo, surpreendê-lo, dar-lhe algo que valesse o seu tempo. Em vez disso, eles se submeteram como cães treinados, aceitando todas as exigências. Ele pressionou com mais força o acelerador do seu Aston Martin personalizado. O motor ronronava como um predador. A velocidade era a única coisa que ainda o fazia sentir vivo. Todo o resto no seu mundo era comprado, controlado, conquistado. A curva veio mais rápido do que ele esperava. No momento em que tudo mudou, Jasmine viu tudo acontecer em câmera lenta. O carro esportivo prateado passou voando por ela a pelo menos 145 km. Seu coração saltou para a garganta quando viu o veículo perder o controle no asfalto molhado. O guincho dos pneus cortou a noite como um grito. O carro girou uma, duas vezes, depois bateu na mureta com um barulho repugnante de metal. Ele capotou sobre a barreira e desapareceu no aterro. Todo o cansaço desapareceu do corpo de Jasmine. Anos de treino assumiram o controle. Ela encostou o carro à beira da estrada, pegou no kit médico de emergência da bagageira e correu em direção aos destroços. A vida estava por um fio. O carro desportivo estava deitado de lado, com vapor a sair do capô amassado. Os tênis de Jasmine escorregaram na encosta lamacenta enquanto ela descia apressadamente. A chuva encharcou a sua bata em segundos, mas ela mal percebeu. "Consegue ouvir-me?" gritou ela, espreitando pela janela do motorista quebrada. Um homem estava pendurado de lado no cinto de segurança, com sangue escorrendo pelo rosto devido a um corte acima da sobrancelha. Os seus olhos estavam fechados. Jasmine estendeu a mão através do vidro quebrado, ignorando as bordas afiadas que cortavam a sua palma, e pressionou 2 dedos contra o pescoço dele. O pulso estava fraco, mas presente. "Fique comigo", ordenou ela, sua voz mudando para o tom autoritário que usava na sala de emergência. Ela o avaliou rapidamente. Traumatismo craniano, possíveis lesões internas, definitivamente em choque. O cheiro de gasolina a fez agir mais rápido. Os olhos dele se abriram. Eram azuis escuros, confusos e cheios de dor. "Não mexa a cabeça", instruiu Jasmine com firmeza. "Você sofreu um acidente." "Sou médico. A ajuda está a caminho." Ele tentou falar, mas apenas um gemido saiu. Jasmine trabalhou com eficiência experiente. Ela estabilizou o pescoço dele usando o casaco, verificou a respiração, aplicou pressão na ferida sangrante. O telemóvel estava preso entre o ombro e a orelha, enquanto ela dava detalhes precisos ao operador do 112. Homem, aproximadamente 35 anos, traumatismo craniano, possível lesão na coluna vertebral, sinais vitais instáveis. Rota 9, marco de 42 milhas. Enviem tudo o que tiverem. As primeiras palavras. "Quem é você?" A voz do homem era áspera, pouco acima de um sussurro. "Eu disse que sou médico. Agora fique quieto e conserve a sua energia. Eu não aceito ordens." Mesmo sangrando e preso num carro destruído, havia arrogância na sua voz. Jasmine sentiu um lampejo de irritação. "Bem, hoje à noite você aceita. A menos que prefira sangrar até a morte enquanto discute comigo." Ele realmente tentou sorrir, mas então fez uma careta de dor. "Mandona viva", retrucou Jasmine. "O que é mais do que você será se não calar a boca e me deixar trabalhar?" Sirenes soavam à distância. O som nunca fora tão bonito. O confronto no hospital. 36 horas depois, Jasmine estava de volta ao Seattle Grace, terminando seus prontuários antes de ir para casa. Ela acabara de salvar um adolescente de um apêndice rompido e precisava desesperadamente de café. Dr. Reed, uma enfermeira, aproximou-se com um ar nervoso. "Há um paciente na suíte VIP a perguntar por si." Jasmine franziu a testa. "Não tenho nenhum paciente VIP agendado."
É Blake Fontaine, o bilionário da tecnologia. A senhora salvou-o daquele acidente de carro há 2 noites. O nome não dizia nada a Jasmine. Ela não acompanhava as notícias de negócios nem as fofocas sobre celebridades. Por que ele quer ver-me? Os olhos da enfermeira arregalaram-se. Você realmente não sabe quem ele é? Ele é dono de metade de Seattle. A empresa dele fabrica os telemóveis que todos usam. Que bom para ele. Diga-lhe que passarei por lá quando tiver tempo. Mas Blake Fontaine não estava habituado a esperar. Quando os mundos colidem, Jasmine bateu uma vez na porta da suíte VIP antes de entrar. O quarto parecia mais um hotel de luxo do que um hospital. O homem do acidente estava sentado na cama com uma bandagem branca na testa. Ele usava um pijama caro que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal dela. O doutor, a ler, disse o nome dela como se estivesse a saboreá-lo. Queria agradecer-lhe devidamente. De nada. Agora descanse e siga as instruções de alta. Ela virou-se para sair. Espere, algo na voz dele a fez parar. Gostaria de mostrar o meu apreço. O meu assistente providenciou a entrega de um carro novo para si. O seu Honda é bastante antigo. Jasmine virou-se lentamente. Desculpe? Um Mercedes prateado. Achei que preferisse algo prático em vez de chamativo. A temperatura da sala pareceu baixar. Jasmine voltou para o lado da cama dele e, apesar da sua pequena estatura, de repente parecia elevar-se acima dele. Senhor Fontaine, vou explicar-lhe algo muito claramente. Não salvei a sua vida para que me comprasse um carro. Salvei a sua vida porque sou médica e é isso que faço. Não quero o seu dinheiro, os seus presentes ou a sua gratidão. Quero que se cure. Pare de conduzir como um louco e talvez aprenda que nem tudo neste mundo pode ser comprado. Blake olhou para ela, genuinamente chocado. Ninguém lhe falava assim há anos, talvez nunca. Eu só estava a tentar ser generosa. Estavas a tentar sentir-te menos culpado. Há uma diferença. Jasmine cruzou os braços. Fica com o teu carro. Doa-o para a caridade. Não me importo. Mas não me insultes pensando que a minha compaixão tem um preço. Ela caminhou novamente em direção à porta. Tens razão. Jasmine parou, surpresa. Blake olhou para ela com algo novo nos olhos. Não era arrogância, era curiosidade. Estou habituado a resolver problemas com dinheiro. É tudo o que sei. Mas tu és diferente, não te encaixas em nenhuma categoria. Eu entendo. Talvez esse seja o teu problema, Sr. Fontaine. Achas que as pessoas são quebra-cabeças a resolver, em vez de seres humanos a conhecer. Ela deixou-o sentado ali, olhando para a porta fechada, sentindo algo que não sentia há muito tempo, completamente fora de controle. Quando o orgulho encontra a persistência, Blake Fontaine recebeu alta 3 dias depois, contra a recomendação do seu neurologista. Ele sempre foi péssimo a seguir regras, e as ordens médicas não eram exceção. O seu apartamento na cobertura tinha vista para a Baía de Elliott, janelas do chão ao teto e móveis minimalistas que gritavam riqueza sem esforço. Mas pela primeira vez na vida, a vista parecia vazia. Ele não conseguia parar de pensar nela. A pequena médica com fogo nos olhos que o tinha olhado como se ele fosse apenas mais um paciente. Não o Blake Fontaine, que fazia manchetes e movia mercados. Ela tinha rejeitado o seu presente sem hesitar, sem sequer considerá-lo. Ninguém lhe dizia não. Ninguém. Marcos chamou ele ao seu assistente, que apareceu instantaneamente com um tablet. Preciso de informações sobre a doutora Jasmine Reed. Em poucas horas, Blake tinha um dossiê completo. Jasmine Reed, 29 anos, formou-se como a melhor aluna da sua turma na Faculdade de Medicina da Universidade de Washington. Criada por uma mãe solteira que limpava escritórios, trabalhou durante a faculdade em 3 empregos, sem fundo fiduciário, sem conexões, apenas com pura determinação e brilhantismo. Ela morava num apartamento modesto no Distrito Central, dirigia aquele Honda antigo e trabalhava horas loucas no hospital. A sua conta bancária tinha exatamente os $3.000. A sua maior despesa mensal era o pagamento do empréstimo estudantil. Blake olhou para os números na tela. Ela mal conseguia pagar as suas despesas, mas recusou um carro de os $70.000 sem pestanejar. Ela é fascinante, murmurou ele. Senhor, Marcos parecia confuso. Cancele as minhas reuniões de amanhã. Preciso visitar alguém. A cafeteria emboscada Jasmine parava na mesma cafeteria todas as manhãs antes do seu turno.
Era um lugar minúsculo chamado Bean Theory, situado entre uma livraria e um estúdio de yoga. O café era forte, os bolos eram frescos e ninguém a incomodava. Ela estava na fila, ainda meio adormecida, quando ouviu a voz dele. Vou querer o mesmo que ela e pago pelos dois. Os olhos de Jasmine se abriram rapidamente. Blake Fontaine estava atrás dela, com um visual irritantemente perfeito em jeans escuros e uma camisola de cachemira. O curativo tinha sumido da testa dele, substituído por uma fina linha vermelha que de alguma forma o fazia parecer mais perigoso. Está a seguir-me? Perguntou ela com voz aguda. Tecnicamente, estou na fila de uma cafetaria pública às 6 da manhã, num bairro a 40 minutos da sua cobertura. Blake sorriu. Você me procurou. Eu pesquisei sobre você no Google depois do incidente com o carro. Pareceu-me responsável. Jasmine pegou o seu café com o barista e se dirigiu para a porta. Blake a seguiu, deixando a sua própria bebida para trás na confrontação na calçada. Dr. Reed, por favor, só 5 minutos. Jasmine parou na calçada, exausta e irritada por dentro. O que o senhor quer, Sr. Fontaine? Blake, e quero pedir desculpas. Isso a pegou de surpresa. Pelo quê? Por ser um idiota arrogante. A senhora estava certa sobre tudo. Eu realmente acho que o dinheiro resolve os problemas. Eu tento controlar as situações e tenho pensado sobre o porquê. Jasmine o estudou. Ele parecia sincero, o que era de alguma forma mais inquietante do que a sua arrogância. Estou a ouvir. Quando o meu pai morreu, ele me deixou a sua empresa e um bilhete dizendo que eu provavelmente a destruiria em 5 anos. Isso foi há 15 anos. Todos os dias desde então, tenho provado que ele estava errado. Construindo mais, ganhando mais, controlando tudo, porque se não o fizer, tudo desmorona. A vulnerabilidade na sua voz foi inesperada. Jasmine sentiu a sua raiva amolecer um pouco. Isso parece exaustivo. É mesmo. Blake encontrou os seus olhos. Então conheci alguém que não se importava com nada disso. Alguém que me viu sangrando e quebrado e apenas fez o seu trabalho sem esperar nada em troca. Foi a interação mais honesta que tive em anos. E daí? Queres adicionar-me à tua coleção de pessoas honestas? Blake riu, um riso verdadeiro que transformou o seu rosto. Não, quero levar-te para jantar. Sem presentes, sem grandes gestos, apenas uma conversa entre duas pessoas que aparentemente não conseguem parar de pensar uma na outra. O coração de Jasmine deu um salto traidor. Não tenho pensado em ti. És um péssimo mentiroso para alguém tão inteligente. O acordo ganhou o jantar, disse Jasmine finalmente. Em algum lugar normal, não em um restaurante 5 estrelas onde o menu não tem preços. Combinado. Blake pegou o telemóvel. Sexta à noite. Eu trabalho na sexta à noite. Sábado. Turno duplo. Quando é que não trabalhas? Jasmine sorriu apesar de si mesma. Bem-vindo à medicina, Sr. Fontaine. Não temos horários de bilionários, Blake. E tudo bem, vou trabalhar de acordo com a sua agenda. Basta enviar-me uma mensagem quando estiver livre. Ele entregou-lhe o seu cartão. Um cartão de visita de verdade. Papel grosso, letras em relevo. Jasmine pegou-o, sentindo que estava a cometer um erro terrível. Isso não significa nada, ela advertiu. Claro que não, Blake concordou. Mas o seu sorriso dizia o contrário. O jantar que mudou tudo. Eles acabaram num restaurante de frutos do mar, à beira-mar, na quarta-feira seguinte. Jasmine insistiu em dividir a conta. Blake concordou com os dentes cerrados. Conversaram durante 3 horas. Blake contou-lhe sobre ter crescido em internatos, sobre os pais que o tratavam como um investimento comercial em vez de um filho, sobre ter construído a sua empresa a partir do seu dormitório na faculdade, sobre a solidão do sucesso. Jasmine contou-lhe sobre a mãe que tinha 3 empregos para sustentar a família. Sobre as noites a estudar na biblioteca pública porque o apartamento era muito frio. Sobre ter escolhido medicina de emergência porque nunca quis que ninguém se sentisse impotente. Era assim que ela se sentia ao ver a mãe a lutar. És notável, disse Blake baixinho enquanto caminhavam pelo cais depois. Sou comum, só trabalho muito. Não. Blake parou, virando-se para ela. Pessoas comuns teriam passado direto pelo acidente. Pessoas comuns teriam pegado o carro, pago os empréstimos e facilitado a vida. Não és comum, Jasmine. És extraordinária e nem sequer percebes isso.
A forma como ele olhou para ela fez Jasmine prender a respiração. O espaço entre eles parecia elétrico. Não posso ser o que precisas. Não me encaixo no teu mundo. Talvez eu já não queira encaixar-me no meu mundo. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe todas as oportunidades para se afastar. Jasmine sabia que devia fazê-lo. Sabia que era uma péssima ideia. Mesmo assim, beijou-o, a interrupção. O telemóvel de Blake tocou, destruindo o momento. Ele ignorou. Tocou várias vezes. Atende, disse Jasmine, afastando-se. Blake praguejou e verificou o ecrã. É o meu vice-presidente. Houve uma falha de segurança na empresa. Tenho de ir. Claro que tens. As barreiras de Jasmine voltaram ao lugar. Jasmine, não é o que estás a pensar. É exatamente o que estou a pensar. O teu mundo sempre virá em primeiro lugar. Tudo bem, essa é a realidade. Mas não posso ser a segunda prioridade de alguém, Blake. Fui assim toda a minha vida e não vou salvar a tua empresa. Preciso de ir para casa de qualquer maneira. Ela virou-se e foi embora. Blake observou a partir, com o telemóvel ainda a tocar na sua mão. Pela primeira vez na sua carreira, ele quis atirá-lo ao mar. O grande gesto que deu errado. Na manhã seguinte, Jasmine chegou ao hospital e encontrou o caos. Carrinhas de reportagem lotavam o estacionamento. A segurança do hospital estava a lhe mandar as pessoas embora. O que lhe estava a acontecer? Perguntou ela a uma enfermeira. Blake Fontaine acabou de doar os 20 milhões para construir uma nova ala de emergência. Ele estava a dar uma conferência de imprensa no átrio e pediu especificamente que a doutora Jasmine Reed estivesse presente. Jasmine ficou com o sangue gelado. Ele fez o quê? Ela empurrou a multidão para encontrar Blake cercado por câmaras. Os administradores do hospital sorriam como vencedores da lotaria ao lado dele. Esta doação homenageia a incrível médica que salvou a minha vida, dizia Blake. A doutora Jasmine Reed representa tudo o que este hospital representa. Jasmine ficou furiosa. Ela atravessou a multidão, ignorando as câmaras, e agarrou o braço de Blake. Precisamos de conversar agora. O sorriso dele vacilou quando viu o rosto dela. Jasmine, pensei que ficarias feliz. Sala de conferências agora. Ela praticamente arrastou-o para longe dos repórteres atônitos. O confronto final. O que estavas a pensar? Jasmine explodiu assim que a porta se fechou. Eu estava a pensar em ajudar o hospital e mostrar que entendo o que é importante para ti. Fazendo de mim um espetáculo? Usando o meu nome para o teu golpe publicitário? Mais uma vez usando dinheiro para resolver um problema que o dinheiro não pode resolver? Blake parecia genuinamente confuso. Isto não é um golpe publicitário. Isto sou eu a apoiar algo que te importa. Não, isto és tu a controlar a narrativa. Isto és tu a tornar-te o herói da minha história. A voz de Jasmine falhou. Eu disse que não me encaixo no teu mundo, Blake. Mas, em vez de respeitar isso, tentaste me arrastar para ele de qualquer maneira. Não estou a tentar te arrastar para lugar nenhum. Estou a tentar mostrar que também posso fazer parte do teu mundo, jogando dinheiro nele. Essa é a única ferramenta que tens e não é suficiente. Blake se aproximou. Então me diga o que é suficiente. Diz-me como fazer isto da maneira certa, porque nunca me senti tão perdida na minha vida. Jasmine olhou para ele. Este homem poderoso que comandava salas de reuniões e construía impérios estava diante dela completamente vulnerável. Não podes consertar isto com uma doação ou um grande gesto. Tens que realmente mudar. Tens que parar de tentar controlar tudo e todos ao teu redor. Tens que deixar ir. E se eu não conseguir, então terminamos antes mesmo de começar. Ela saiu, deixando-o sozinho na sala de conferências, rodeado por janelas que mostravam o logótipo da sua empresa no horizonte de Seattle. Tudo o que ele tinha construído, tudo o que ele controlava, nada disso importava sem ela. Quando tudo desmoronou, Blake cancelou a conferência de imprensa. Recusou-se a receber os créditos pela doação. Disse ao hospital para prosseguir com a construção, mas para manter o seu nome fora do edifício. Foi a primeira vez na sua vida profissional que ele recusou o reconhecimento. Marcos achou que ele estava a ter um colapso nervoso. A diretoria está preocupada. O senhor faltou a 3 reuniões esta semana. O negócio em Tóquio está parado e os investidores estão nervosos. Blake olhou pela janela do seu escritório para a cidade encharcada pela chuva. Deixe-os ficar nervosos, senhor. Estou cansado, Marcos. Cansado de reuniões que não importam.
Cansado de negócios que só enriquecem os ricos. Cansado de viver numa torre de vidro e fingir que não é uma prisão. Marcos trabalhava para Blake há 8 anos. Nunca o tinha ouvido falar assim. Do que precisa, senhor? Blake afastou-se da janela. Preciso que encontre os registros médicos da mãe do Dr. Reed. Não, espere. É exatamente isso que a Jasmine disse que eu faria. Controlar, investigar, gerir. Passou as mãos pelo cabelo. Preciso descobrir como ser uma pessoa normal. Como faço isso? Marcos sorriu. Comece indo para casa às 17 horas. A mudança Blake começou aos poucos. Ele saía do trabalho às 18 horas, em vez de à meia-noite. Parou de verificar e-mails durante o jantar. Tornou-se voluntário num centro comunitário, ensinando programação a 2 crianças de famílias de baixa renda. Era estranho, desconfortável, como usar sapatos. Não se encaixava direito. Mas aos poucos, algo mudou. As crianças do centro comunitário não se importavam com o seu patrimônio líquido. Importavam-se que ele aparecesse consistentemente, que se lembrasse dos nomes delas, que comemorasse quando elas depuravam o primeiro programa. Pela primeira vez em anos, Blake sentiu-se útil em vez de poderoso. Havia uma diferença. A emergência. 3 semanas após a discussão, o assistente de Blake ligou-lhe durante uma sessão de programação. Senhor, houve um incidente, um incêndio numa das nossas instalações de fabrico. Há feridos. O coração de Blake parou. Onde? Na fábrica de Georgetown. Estão a levar os feridos para Seattle. Grace, você está na reunião. Jasmine estava a tratar de uma vítima de queimaduras quando ouviu a agitação na sala de espera. Alguém exigia informações. Recusando-se a acalmar-se, ela reconheceu a voz instantaneamente. Blake estava na sala de espera da emergência, com o seu fato caro amarrotado e o rosto pálido. Ele discutia com a enfermeira da triagem, desesperado por informações sobre os seus funcionários. Senhor, compreendo a sua preocupação, mas precisa de nos deixar trabalhar. Essas pessoas são da minha equipa. Isto aconteceu sob a minha supervisão. Preciso de saber se estão bem. Jasmine aproximou-se. Senhor Fontaine. Blake virou-se. O alívio nos seus olhos era avassalador. Jasmine, por favor. A minha fábrica pegou fogo. 7 dos meus funcionários estão aqui. Ninguém me diz nada. Ela viu o terror genuíno no rosto dele. Este não era o bilionário arrogante exigindo tratamento especial. Este era um homem a desmoronar-se porque pessoas de quem ele gostava estavam feridas. Venha comigo, disse ela baixinho. A verdade. Jasmine levou-o para uma pequena sala de consulta. 5 dos seus funcionários têm ferimentos leves, inalação de fumo, queimaduras de primeiro grau. Eles vão ficar bem. Um tem uma perna partida devido à queda de detritos. Também ficará bem. E o 7º tem queimaduras graves de terceiro grau que cobrem 40% do corpo. Estamos a fazer tudo o que podemos. Blake sentou-se com dificuldade. O nome dele é Raymond. Ele tem 3 filhos. Ele acabou de se tornar avô no mês passado, disse-me ele. Jasmine sentou-se ao lado dele. Blake, incêndios acontecem. Isto não é culpa sua. Eu economizei no sistema de supressão de incêndios. Não economizei ilegalmente, apenas de forma eficiente. Poupei $2 milhões à empresa. A sua voz estava vazia. O Raymond pode morrer porque poupei $2 milhões que nunca vou sentir falta. A Jasmine pegou na sua mão. Não podes pensar assim. Por quê? Tinhas razão sobre mim. O dinheiro é a única ferramenta que tenho e, às vezes, é a ferramenta errada. Ficaram sentados em silêncio por um longo momento. Sabes o que mais descobri sobre ti? A Jasmine disse finalmente. Tem sido voluntária no Centro Comunitário Rainier, a ensinar programação a crianças todas as terças e quintas-feiras. Blake olhou para cima, surpreendido. Como soubeste disso? A minha mãe também é voluntária lá, no programa de alfabetização. Ela contou-me sobre o simpático técnico que leva pizza e nunca faz as crianças sentirem-se estúpidas. A tua mãe? Ela não sabia que eras o Blake Fontaine até a semana passada. Ela só te conhecia como o tipo que aparece. Jasmine sorriu. É isso que tu és quando ninguém está a ver. Blake, foi por essa pessoa que me apaixonei. Tu te apaixonaste por mim? Estou a tentar muito não me apaixonar. Blake riu. Um som quebrado. Não sei como fazer isso, Jasmine. Não sei como ser a pessoa que tu mereces. Ninguém sabe. Essa é a questão.
Tu apenas tentas, falhas e tentas novamente. A vigília no hospital. Eles ficaram no hospital a noite toda. Blake se recusou a sair até saber o destino de Raymond. Jasmine sentou-se com ele durante os intervalos, trazendo café, sem dizer nada, apenas estando presente. Às 4 da manhã, o cirurgião apareceu. Ele está estável. Crítico, mas estável. As próximas 48 horas nos dirão mais. Blake desabou. Simplesmente desmoronou. Anos de controle, pressão e solidão vieram à tona naquele corredor do hospital. Jasmine abraçou-o enquanto ele chorava. Na manhã seguinte, acabaram no telhado do hospital, enquanto o amanhecer despontava sobre Seattle. O céu pintava-se em tons de rosa e dourado. Instalei o melhor sistema de supressão de incêndios que o dinheiro pode comprar em todas as instalações que possuo. Blake disse ontem contratos de emergência. Não me importa quanto custa. Isso é bom. Também estou a afastar-me das operações do dia a dia, promovendo o meu vice-presidente a CEO. Vou continuar no conselho a orientar a estratégia, mas cansei de trabalhar 80 horas por semana a construir um império que nem gosto. Jasmine olhou para ele surpresa. Blake, não precisas fazer isso por mim. Não estou a fazer isso por ti. Estou a fazer isso por mim. Tu apenas me ajudaste a ver o que eu não conseguia ver antes. Virou-se para ela. Passei 15 anos a provar que o meu pai estava errado, mas ele está morto, Jasmine. Ele nunca vai admitir que eu tive sucesso, e estou cansado de construir uma vida em torno de um fantasma. O que queres em vez disso? Quero ensinar crianças a programar. Quero garantir que os meus funcionários tenham os locais de trabalho mais seguros possíveis. Quero financiar a investigação médica e a educação sem precisar do meu nome num edifício. Ele pegou na mão dela. E quero tentar ser alguém digno de ti, mesmo que isso leve o resto da minha vida. A garganta de Jasmine apertou. Estou com medo, Blake. Os nossos mundos são tão diferentes. Então, vamos construir um novo mundo. Um mundo onde uma médica brilhante pode se apaixonar por um workaholic em recuperação, sem que nenhum de nós perca quem somos. Amor, sussurrou Jasmine. Amor, confirmou Blake. Estou absolutamente aterrorizada com isso. Mas sim, adoro a escolha. Preciso que compreendas uma coisa. Jasmine disse, nunca serei a mulher que vai a galas e posa para as páginas sociais. Sempre escolherei os meus pacientes em vez de festas. Trabalharei nos feriados, perderei eventos e voltarei para casa exausta. E sempre serei muito competitiva e ocasionalmente arrogante. Quererei resolver os teus problemas, mesmo quando não precisares que eles sejam resolvidos. Provavelmente vou comprar presentes que não queres. Então vamos enlouquecer um ao outro, com certeza. Blake sorriu. Então, doutora Reed vai enlouquecer-me oficialmente como minha namorada parceira? Qualquer termo que não te faça querer atirar equipamento médico à minha cabeça. Jasmine riu entre lágrimas. És ridículo. Isso é um sim? Ela beijou-o suave e docemente, cheia de promessas. É um sim, mas vou ficar com o meu carro horrível. Nem sonharia em substituí-lo. 6 meses depois, Blake cumpriu as suas promessas. Afastou-se da sua empresa, concentrando-se em trabalhos filantrópicos. Ele e Jasmine foram morar juntos, encontrando um meio termo entre a sua cobertura e o pequeno apartamento dela numa casa aconchegante em Wallingford. Ele aprendeu a cozinhar mal, mas com entusiasmo. Ela aprendeu a deixá-lo ajudar às vezes. Raymond recuperou-se totalmente e voltou ao trabalho com um aumento generoso. Com o melhor pacote de seguro de saúde que Blake conseguiu criar, a nova ala de emergência do Seattle Grace foi inaugurada sem o nome de nenhum doador, apenas com uma placa simples que dizia: para os curadores que não pediram nada em troca, como ainda conduzia o seu carro antigo, e Blake ainda tentava ocasionalmente resolver problemas com dinheiro, mas às terças e quintas-feiras à noite, ensinavam juntos no centro comunitário. O brilhante médico e o humilde bilionário mostravam às crianças que o sucesso podia significar muitas coisas. E quando Jasmine chegava à casa exausta de turnos de 30 horas, Blake tinha um jantar caseiro terrível à sua espera, juntamente com uma almofada térmica e piadas terríveis. Como foi o seu dia, Dr. Reed? Ele perguntava. Salvei 3 vidas, perdi uma e tive de repreender um bilionário da tecnologia que achava que podia comprar a sua saída das instruções de alta. Parece que esse bilionário tem sorte em ter-te. E ele realmente tem. Jasmine concordaria.
beijando-o porque algumas colisões destroem tudo. Mas algumas colisões, as inesperadas em noites chuvosas, quando se está cansado demais para vê-las chegando, acabam salvando-nos de maneiras que nunca imaginávamos. Blake Fontaine aprendeu que nem tudo pode ser comprado ou controlado. E a doutora Jasmine Reed aprendeu que, às vezes, as pessoas mais quebradas são os melhores parceiros, porque entendem o que é preciso para se curarem juntos. Eles construíram algo que nem o dinheiro nem a medicina poderiam criar sozinhos. Eles construíram um lar,